E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos iniciar nossa aula de matemática e vamos falar a respeito da sequência numérica. Então, o que é que a gente vai abordar nessa aula? Nós vamos justamente determinar a representação algébrica que vai representar uma sequência numérica, sendo essa sequência numérica representada ou por uma representação geométrica que vai ser interpretada por uma sequência numérica, bem como somente uma sequência numérica. Então, presta atenção na nossa telinha que a gente vai já começar nossa aula. Bem, pessoal, olha só. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Nós vamos aprender a identificar uma expressão algébrica que representa uma regularidade de uma sequência numérica. Eu já expliquei para vocês. Essa sequência numérica, ela pode também ser interpretada por uma representação geométrica, onde vai ter uma determinada quantidade de objetos geométricos para cada simbolização numérica. Então, para iniciar nossa aula, eu vou justamente introduzir essa ideia de uma interpretação algébrica a partir de uma relação que nós temos aqui. Então, olha só, se eu possuo dois pacotes de biscoito, um com X unidades e outro com Y unidades, como posso representar o total de biscoitos que eu tenho? Então, vamos supor que esse pacote menor aqui tem exatamente X unidades. E esse pacote maior tem Y unidades. Certo? Se eu quero justamente representar, através de uma expressão algébrica, a quantidade total de biscoitos que eu possuo, o que é que eu devo fazer? Eu devo somar a quantidade de biscoitos do pacote menor com a quantidade de biscoitos do pacote maior. Então, olha só como é que vai ficar. Total de biscoitos. Total de biscoitos vai ser representado por X unidades do pacote menor mais Y unidades do pacote maior. Então, o total de biscoitos é X mais Y unidades, pessoal. Então, é essa representação algébrica, é essa expressão algébrica que vai representar essa situação, problema que nós colocamos aqui. Então, viu como é que a gente pode manipular algumas representações para que a gente possa modelar uma situação matemática? Então, vamos lá. Vamos para um próximo problema. Olha só esse problema aqui que a gente tem. E se eu quiser saber a quantidade total de quadradinhos de chocolates que existe em uma barra que possui 3 quadradinhos na horizontal e X na vertical? Olha só, pessoal. Ele coloca X porque ele não quer determinar, ele não sabe determinar quantos quadradinhos eu tenho justamente na horizontal. 3 quadradinhos na horizontal, certo? Você observa aí, se você deixar a barra em pé, você vai observar 3 quadradinhos na horizontal e X quadradinhos na vertical. Então, como é que a gente vai representar a quantidade total de quadradinhos dessa barra de chocolate? Olha só, vamos imaginar o seguinte, que uma linha, na primeira linha, você sabe que vai possuir justamente 3 quadradinhos. Certo? Na segunda linha, se você tiver uma barra de chocolate que tem 2 linhas, aí eu tenho 2 linhas. Não é segunda linha, sim, eu tenho 2 linhas. Eu tenho só uma linha
Agora eu tenho duas linhas, então significa dizer que eu vou ter 6 quadradinhos. Certo? Se a minha barra de chocolate tiver 3 linhas, eu vou tirar isso aqui. Então, eu tenho uma linha, agora eu tenho 2 linhas. Aqui eu tenho 3 linhas. E quando eu tenho 3 linhas na minha barra de chocolate, significa dizer que eu tenho 9 quadradinhos. Se eu tiver 4 linhas na minha barra de chocolate, então vai significar que eu tenho o quê? Olha só, 12 quadradinhos. E assim sucessivamente. Agora vamos imaginar aqui, colocar aqui reticências, que eu tenho X linhas. Se eu tenho X linhas, significa dizer que eu tenho quantos quadradinhos? Bem, pessoal, se você observar, a quantidade de quadradinhos vai ser determinada justamente pela quantidade de linhas multiplicado por 3. Observe bem, ó. Se você pegar aqui, ó, 3 vezes 1, o resultado é 3. Se você pegar 3 vezes 2, o resultado é 6. Se você pegar 3 vezes 3, o resultado é 9. Se você pega 4 vezes 3, o resultado é 12. Então, a representação da quantidade de quadradinhos que eu vou ter se minha barra de chocolate tiver X linhas, significa que eu tenho 3 vezes X quadradinhos. E o que é que a gente consegue observar aqui? Nós conseguimos observar exatamente uma regularidade matemática. Então, aqui nós temos uma regularidade para esse problema. Por isso é que a minha expressão algébrica, que vai representar a quantidade total de quadradinhos dessa barra de chocolate, é justamente igual a 3x quadradinhos. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Vamos ver um outro problema. Agora vamos imaginar exatamente o seguinte: se eu comesse alguns pedaços de chocolate e a quantidade de quadradinhos restantes dessa barra fosse exatamente y na horizontal e y na vertical, como é que eu poderia representar a quantidade de quadradinhos restantes nessa barra? Observe bem, vamos supor que eu tenha quantos quadradinhos na horizontal? Y, e na vertical? Y quadradinhos, y quadradinhos na horizontal, y quadradinhos na vertical. Então, se você observar bem, basta a gente multiplicar a quantidade de quadradinhos que eu tenho na horizontal pela quantidade de quadradinhos que eu tenho na vertical. Então, vai ficar total é exatamente igual ao que? Y vezes y, que é igual ao que? Y elevado a 2. Então, essa é a representação da quantidade de quadradinhos restantes após você comer um pedaço dessa barra de chocolate. Tudo bem? Agora eu vou trazer um problema aqui para vocês. Eu vou ler, primeiramente. Depois, vocês vão dar um jeito de resolver o problema e logo em seguida a gente vem para a discussão do problema. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular. A primeira fileira, ela vai acomodar 2 alunos. A segunda, 4. A terceira, 8. E a quarta, 16. Sabendo que ainda existe 2 fileiras nesse auditório e que o padrão das fileiras é mantido, quantos alunos podem ser acomodados na 5ª fileira? E na 6ª fileira? Qual seria a sequência formada considerando o número de alunos em cada fileira? Então vamos lá, pessoal. É o momento de vocês resolverem esse problema. Logo em seguida a gente vem discutir ele.
E aí, pessoal, vamos lá? Vamos resolver nosso problema? Olha só, vou ler aqui novamente para vocês para a gente poder pegar a ideia. Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular. A primeira fileira, ela vai acomodar justamente 2 alunos. A segunda, 4, a terceira, 8 e a quarta, 16. Sabendo que existe mais 2 fileiras nesse auditório e que o padrão das fileiras é mantido, quantos alunos podem ser acomodados na quinta fileira? Então, vamos observar o seguinte. Vou colocar aqui, primeira fileira. Na primeira fileira, eu vou ter quantos alunos? 2 alunos. Certo? Vamos lá. Na segunda fileira, agora aqui nesse problema a gente observa não mais somatório, mas sim a quantidade de alunos que a gente tem em cada fileira. A gente vai observar que aqui na segunda fileira nós temos 4 alunos. Na terceira fileira, terceira fileira, vamos lá. Na terceira fileira, nós temos 8 alunos. Aqui na quarta fileira, nós temos 16 alunos. E aí, nós queremos saber exatamente o seguinte: quantos alunos nós vamos ter na quinta fileira? Na quinta fileira, nós temos quantos alunos? Bem, observe exatamente a regularidade que nós temos para esse problema. Na primeira fileira, 2 alunos. Na segunda, 4. Na terceira, 8. Na quarta, 16. Se você observar bem direitinho, pessoal, o que nós temos aqui é exatamente o quê? Uma representação de uma sequência onde o termo que vem à frente é justamente o dobro do anterior. Então, olha só como é que ficaria essa representação aqui. 2, 4, 8, o dobro de 8, 16. O próximo, o dobro de 16, 32. E o próximo número dessa sequência, 64, que é o dobro de 32. Então, fechamos aqui. Aqui nós temos uma sequência finita com exatamente 6 termos. Observe bem. Aqui é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto termo. O quinto termo é exatamente a quantidade de alunos que vai estar representado na quinta fileira. Então, para a quinta fileira nós temos o quê? 32 alunos. E para a sexta fileira, nós vamos ter exatamente o quê? 64 alunos. Isso, obedecendo essa regularidade que nós temos aqui enunciado no nosso problema. Mas logo em seguida ele faz a seguinte pergunta: qual seria a sequência formada considerando o número de alunos em cada fileira? A sequência formada a gente já respondeu aqui antes mesmo de lermos a pergunta. Está aqui, a sequência formada é essa. Uma sequência de 6 termos, onde eles obedecem um determinado padrão. Tudo bem? Então, vamos passar essa questão, vamos para a próxima questão para a gente aprender mais a respeito dessa ideia de representar uma sequência numérica através de uma expressão algébrica. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a gente fosse representar essa sequência através de uma expressão numérica, que a gente não representou ainda, como é que ficaria? Essa sequência seria dado o seguinte. Vamos indicar aqui por A,
exatamente a quantidade de alunos de acordo com a fileira, A de índice N, vamos colocar assim, A, vou colocar aqui como sendo um Azinho, A de índice N, onde esse N representa justamente a quantidade de fileiras. Na primeira fileira eu vou indicar por 2 alunos, na segunda fileira eu vou indicar por 4 alunos, na terceira fileira 8 alunos e assim sucessivamente. Você observa que obedece um padrão e o padrão é justamente o dobro do número que eu tenho para a minha sequência. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, é isso? É exatamente isso? Não é assim, né, pessoal? Então, é 2 vezes o termo anterior. Então, ficaria 2 vezes o termo anterior. Quem é o termo anterior aqui? No caso, a gente teria que colocar uma representação para o meu primeiro termo. Eu teria que dizer que meu primeiro termo, olha só como é que fica. Meu primeiro termo da sequência, A1, é igual a 2, certo? E a minha sequência vai ser indicada por A de índice N, que é igual a quem? A 2 vezes A de índice N menos 1. Olha só, se você colocar aqui para N igual a 3, você vai ter o quê? Que N igual a 3 não, N igual a 2 para a gente saber quem é o A2 dessa sequência. Para N igual a 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que A de índice 2 é igual a 2 vezes quem? A de índice N menos 1. No caso, é 2 menos 1. Onde isso aqui vai ficar? A2, que é igual a 2 vezes o A1. E quem é teu A1? Meu A1 é igual a 2. Então, A de índice 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. E assim sucessivamente. A gente vai conseguir representar todos os termos dessa sequência através dessa relação. Então, vamos dar continuidade aqui para nossa aula. Aqui eu tenho o seguinte problema. Observe a sequência a seguir. Na sequência a seguir, nós temos uma representação geométrica, onde na primeira figura, a primeira figura é formada por 4 palitos. Na segunda figura, nós temos uma formação com uma quantidade exatamente igual a 7 palitos. Na terceira figura, nós temos uma quantidade de palitos igual a quem? Vamos lá. Contar aqui direitinho. 1. Aqui nós temos 1 palito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 palitos. Aqui nós temos 4 palitos na primeira figura, na segunda figura 4, 5, 6, 7. 7. Então, preencha a tabela a seguir. Eu quero que vocês observem bem essa tabela e façam o preenchimento dela. Como é que a gente vai observar? Figura número 1, eu tenho 4 palitos. Olha só, figura número 1, eu tenho quantos palitos? 4. Na figura número 2, eu tenho quantos palitos? Eu tenho 7. Na figura número 3, gente, você tem quantos palitos? 10. O que eu quero é que você continue a sequência, que você determine a quantidade de palitos que nós poderíamos ter na figura número 4, isso obedecendo a mesma regularidade que a gente observa aqui, a quantidade de palitos que nós temos na quinta figura e que nós teríamos na sexta figura. Então, vou dar um tempinho para vocês observarem isso e calcularem justamente a quantidade de palitos que a gente vai ter que determinar para cada figura que poderíamos ter, na quarta, na quinta e na sexta figura. Vamos lá? Dá uns 2 minutinhos aí e vocês vão tentar resolver esse problema. Logo em seguida a gente vem para discutir ele.
aí, galerinha, vamos lá? Vamos resolver esse problema? Já deu tempo vocês raciocinarem e responderem exatamente a quantidade de palitos que nós temos na quarta figura, na quinta e na sexta que deveríamos ter, não é isso? Então, se você observar bem, nós temos o seguinte: na primeira figura nós temos 4 palitos, na segunda nós temos 7, na terceira nós temos 10. Vocês conseguem observar que a diferença entre 7 menos 4, olha só, 7 menos 4 é justamente igual a 3, e que a diferença entre 10 menos 7 é exatamente igual a 3. Então, o que a gente consegue observar nessa sequência é que existe uma regularidade, existe um padrão. Então, o próximo número que seria apresentado aqui na quarta figura seria uma quantidade exatamente igual a 13 palitos. Por quê? Porque 13 menos 10 é 3. Na quinta figura, qual seria a quantidade de palitos que nós teríamos aqui? Exatamente igual a quanto? Vamos lá? Faça aí. 13 menos 10. 13 menos 10 é exatamente igual a 3. Agora imagine a quantidade de palitos que nós devemos ter exatamente na quinta figura. Quanto? Exatamente. Aqui nós devemos ter 16 palitos. Isso, a gente faz a diferença aqui. 16 menos 13 é igual a 3. Continuamos com o mesmo padrão para a nossa sequência numérica. E na sexta figura, nós devemos ter quantos palitos? Exatamente igual a 19. Nós devemos ter 19 palitos na sexta figura, pessoal. Se você observar a diferença entre 19 menos 16 é exatamente igual a 3 também. Então, nós acabamos de completar a nossa tabela aqui. Então, na quarta figura, nós devemos ter 13 palitos. Na quinta figura, nós devemos ter 16 palitos. Na sexta figura, nós devemos ter 19 palitos. Eu quero que vocês observem agora essa orientação aqui. Com exceção do primeiro termo, o termo obtém-se adicionando 3 fósforos ao termo anterior. Escreva a expressão algébrica que vai definir essa sequência numérica, gente. Pessoal, se você observar, nós temos que sempre usar a sequência baseando-se justamente no termo. No primeiro termo eu tenho 4 palitos. No segundo termo eu tenho 7 palitos. No terceiro termo eu tenho 10 palitos. Observe que se você pegar o primeiro termo e observar que a quantidade de palitos é 4, isso pode ser obtido como? Você efetuando a multiplicação de 3 vezes 1, que é justamente o primeiro termo, mais uma unidade. Olha só, 3 vezes 1 mais 1 é exatamente igual a quanto? 4. Se você fizer 3 vezes 2 mais 1, isso aqui é igual a 7. Se você fizer 3 vezes 3 mais 1, isso aqui é igual a 10. Se você fizer 3 vezes 4 mais 1, isso aqui é igual a 13. Se você fizer 3 vezes 5 mais 1, isso aqui é igual a 16. Se você fizer 3 vezes 6 mais 1, isso aqui é 17, 19. 19, gente. Então, o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que existe um padrão. O 3, ele fica invariável. O 1, que está sendo adicionado, fica invariável. O que está variando aí é justamente os números que estão nessa coluna aqui, olha só. Vou colocar aqui uma seta. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou representar isso aqui através dessa expressão. 3 vezes quem? Um X, um N, um L, qualquer letra. Mais 1. Então, essa expressão aqui
ela vai representar justamente a quantidade de palitos que temos em cada figura. Então, na primeira figura, 4. Na segunda, 7. Na terceira, 10. Na quarta, 13. Na quinta, 16. Na sexta, 19. Na sétima, é só você fazer o quê? 3 vezes 7 mais 1. 3 vezes 7 é exatamente igual a 21. Mais 1, 22. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo a respeito de sequências numéricas e essa ideia de representar uma sequência numérica através de uma expressão algébrica. Nós ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, dando continuidade à nossa aula, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos vistos durante a semana. Então, presta só atenção que a gente vai já começar a nossa aula, gente. Bem, pessoal, olha só. Na aula de hoje, nós vamos justamente fazer uma revisão dos conteúdos da semana. E olha só. O que é que a gente vai revisar? Nós vamos revisar a ideia de identificar uma expressão algébrica que representa uma regularidade de uma sequência numérica. Nós vamos revisar o reconhecimento e a importância dos triângulos em construções de estruturas arquitetônicas. E nós vamos descrever por escrito ou por meio de um fluxograma a sequência para a resolução de um grupo de problemas com a mesma estrutura. Então, para iniciar nossa aula, eu vou ler esse problema aqui para vocês, vou dar um tempo para vocês resolverem, logo em seguida a gente vem para discutir ele. Então, se liga só, observe a sequência de figuras. E aí nós temos uma primeira figura, onde nós temos uma exata quantidade de retângulos em cada uma das situações. E observe só, nós temos na primeira figura, nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 7 figuras, 7 retângulos. Na outra nós temos 9 retângulos e na outra nós temos 11 retângulos. Então, ao observar as figuras, percebe-se uma regularidade em uma primeira que tem 7, a segunda que tem 9 e a terceira que tem 11. Era para ser cubo aí, no caso está parecendo um retângulo. Então, o Mário, o Leonardo e a Patrícia, que são estudantes, eles escreveram as seguintes expressões gerais para essa determinada sequência. O Mário diz que essa sequência aí, ela pode ser representada por n mais 2 mais n mais 2 mais 1. O Leonardo disse que essa sequência ela pode ser representada assim, ó, 2 vezes, entre parênteses, n mais 1 mais 3. A Cristina disse que essa sequência ela pode ser representada por 2n mais 5. Então, cada um dos estudantes, eles escreveram uma expressão algébrica para definir a lei de formação das figuras. Então, existe semelhança entre essas expressões algébricas? E qual é a semelhança, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou dar um tempo para vocês vão responder essa questão e, em seguida, vamos discutir ela.
Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar a resolução do nosso problema. Olha só, nós temos aqui o Mário, o Leonardo e a Patrícia, que são estudantes e resolveram representar essa sequência dos cubos que estão aí apresentados através de uma expressão algébrica. Então, cada um deles colocou a sua forma de resolução. O Mário diz que é n mais 2 mais n mais 2 mais 1. O Leonardo diz que é 2 vezes n menos 1, entre parênteses, mais 3. E a Cristina diz que é 2n mais 5. Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: existe alguma semelhança entre essas expressões algébricas e essas expressões, elas representam exatamente essa sequência? Então, imagine o seguinte, que para n igual a 1, porque aqui representa a primeira figura, certo? Aqui representa a segunda figura e aqui representa a terceira figura. Então, quando o teu n for igual a 1, será que o resultado, ao ser substituído nas expressões tanto do Mário, Leonardo e Cristina, dá exatamente o número 7? Ou seja, dá exatamente a quantidade de 7 cubos? Então vamos lá. Ao substituir para n igual a 1, nós vamos ter o quê? Que 1 mais 2, mais quem? 1 mais 2, mais 1. Isso aqui é igual a quanto? 7. Então, o resultado bateu, corresponde. Aqui, eu vou ter 2 vezes quem? 1 mais 1, mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais 3, 7. Então, também correspondeu à expressão que o Leonardo colocou aqui para n igual a 1. E Cristina? Vou colocar aqui 2 vezes quem? 1 mais 5. 2 vezes 1 mais 5 também é 7. Então, para o primeiro termo, a expressão que cada um colocou, ela corresponde ao resultado que nós temos, que é exatamente 7 cubos. Agora, na segunda situação, na segunda figura, nós temos uma quantidade de 9 cubos. Então, ao substituir n por 2, eu vou ter o quê? 2 mais 2, 4. Mais quem? Mais 4, mais 1. Também corresponde à expressão que o Mário colocou até o segundo termo. Leonardo, fica aqui 2 vezes 2 mais 1 é 3, mais 3, isso aqui também será igual a 9. Cristina, fica 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2 é 4, mais 5, 9. E vamos para a última figura, que corresponde a uma quantidade de 11 cubos. Vamos lá. Então, vamos substituir n por 3. Então, vai ficar n mais 2, é exatamente o que? 3 mais 2, que é 5, mais 5, mais 1, isso aqui é igual a 11. Então, a expressão do Mário também corresponde. Do Leonardo, vai ficar 2 vezes n, que no caso é exatamente igual a 3, mais 1, que no caso é 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 3. Isso aqui é igual a quanto? 11. E 2 vezes n, que no caso é 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3, mais 5. 2 vezes 3 é 6, mais 5, 11. Então, as três expressões correspondem justamente à quantidade de cubos que cada um colocou aí, que cada um representou. Então, o que é que a gente pode falar a respeito dessas expressões? Que essas expressões, gente, elas são semelhantes. Se você observar a expressão do Mário, que está aqui representado por n mais 2 mais n mais 2 mais 1, ao ser simplificada, você realizando as operações algébricas que devem ser feitas, seguindo todas as propriedades, obedecendo todas as regras, você vai encontrar exatamente o que? Elimina-se os parênteses, eu vou ficar com n mais 2 mais n mais 2 mais 1, onde isso aqui é n mais n é 2n,
2 mais 2 é 4, mais 1, 5. Então, 2n mais 5. Olha só, a expressão que o Mário colocou corresponde exatamente à expressão da Cristina. Agora, observe a expressão do Leonardo, que é 2 vezes n mais 1 mais 3. Se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação à direita, o que é que você vai observar? Que 2 vezes n é 2n, 2 vezes 1 é 2. Somando com 3, a gente vai ter o quê? 2n mais 5. Então, a expressão que o Leonardo colocou aqui também é uma expressão equivalente à expressão da Cristina. Então, o que a gente pode afirmar aqui é que as três expressões algébricas, elas são equivalentes. Por isso, elas vão representar as quantidades que nós temos aqui para os cubos na primeira figura, na segunda figura e na terceira figura. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós já vamos colocar aqui para vocês o nosso segundo problema. Observe a sequência de cubos a seguir. Você observa aqui, na primeira figura, 3 cubos. Já registrar aqui para vocês. 3 cubos. Na segunda figura, 5 cubos. E na terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cubos. Então, vamos lá. Essa sequência numérica, que está representada por uma gravura, uma figura aqui, ela é determinada por 3, 5, 7 reticências, se nós fôssemos dar continuidade. Então, no item A, ele pede que você escreva a expressão algébrica que corresponde a essa sequência. No item B, indique qual expressão algébrica é equivalente à expressão dessa sequência de cubos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês, uns 2 minutinhos, vocês vão tentar responder essa questão, logo em seguida a gente vem para discutir ela. Vamos lá, gente. Olha só, pessoal, vamos lá, vamos resolver nosso problema. O que a gente tem aqui
na primeira figura, é a representação de 3 cubos. Então, como é que eu posso representar esse número 3? Eu posso representar assim, ó, como sendo 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 é exatamente igual a 3. Agora, como é que eu posso representar o número 5? Eu posso representar assim, ó, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Como é que eu posso representar o número 7? Posso representar assim, ó, 2 vezes 3 mais 1, onde isso aqui é igual a 7. Como é que eu posso representar a generalidade dessa situação? Como é que eu posso representar essa regularidade? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes quem? A representação da figura, que no caso vai ser a enésima figura, mais 1. Então, essa é a sequência, essa é a expressão algébrica que vai representar essa sequência. Então, na letra B, ele pede que você indique uma expressão algébrica equivalente a essa que a gente acabou de determinar. Então, qual dessas alternativas corresponde a uma equação, a uma expressão algébrica que representa justamente a expressão que a gente determinou no item A? Então, vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui é representado por 2n. No item B, isso aqui é 2n mais 1, já achamos a resposta. Isso aqui é exatamente n mais 3. Isso aqui fica exatamente 2 vezes n ao quadrado mais 1 mesmo. Então, resposta correta, item B, letra B, é a resposta correta para o nosso item B. Tudo bem? Vamos dar continuidade, vamos agora para o nosso próximo problema e vou fazer a leitura dele para que vocês possam acompanhar em casa. Então, observe a sequência: 3, 5, 7, 9, 11, 13. Escreva uma expressão algébrica para essa sequência numérica, pessoal. Item B, escreva uma expressão algébrica que equivale a que você escreveu no item A. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês vão tentar resolver esse problema, logo em seguida a gente já vem para discutir ele, para mostrar a melhor forma de resolução. Então, pessoal, vamos lá? Vamos responder esse problema. Esse problema é bem parecido com o anterior. O anterior tem a mesma sequência, só que ele coloca uma quantidade maior de termos. Aqui nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Na outra sequência, acho que nós só tínhamos 3 termos. Então, vamos lá. Para escrever essa expressão, a gente vai seguir a mesma ideia. É como se fosse 2 vezes 1 mais 1, a representação do número 3. 2 vezes 2 mais 1, a representação do número 5. 2 vezes 3 mais 1, a representação do número 7. 2 vezes 4 mais 1, a representação do número 9. Vou colocar aqui do lado. 2 vezes 5 mais 1, a representação do número 11. 2 vezes 6 mais 1, a representação do número 13. E aí, se eu quiser
o enésimo termo dessa sequência. Então, você vai colocar 2 vezes n mais 1. Essa é a representação que pode descrever qualquer termo dessa sequência. Então, no item B, ele pede para você escrever exatamente uma expressão algébrica equivalente à que você escreveu no item A. A gente poderia fazer exatamente o seguinte, poderia representar aqui por n mais n mais 1. Essa poderia ser uma representação algébrica exatamente do termo que a gente conseguiu determinar no primeiro item, no item A. Então, fica bem claro aí para a gente que essas expressões algébricas são expressões equivalentes. Elas vão representar a mesma regularidade. Então, nosso próximo problema, pessoal, ele descreve exatamente o seguinte. É possível dizer que as expressões algébricas a seguir são equivalentes e por quê? Então, observe bem. Na primeira expressão, eu tenho 6 multiplicado por quem? Por n mais 4 que está entre parênteses. E na segunda expressão, eu tenho 2 vezes quem? Vezes 3n mais 12 que está entre parênteses. Para a gente poder comparar, basta a gente poder tornar essas expressões o mais simples possível. Então, utilizando a propriedade da multiplicação distributiva à direita, nós vamos fazer 6 vezes n, que é exatamente igual a 6n, e 6 vezes 4, que é exatamente igual a 24. Na segunda expressão, nós vamos fazer a mesma ideia. Vamos pegar o 2 multiplicar por 3n, vamos pegar o 2 multiplicar por 12. 2 vezes 3n vai dar o quê? 6n. E 2 vezes 12, exatamente 24. Então, a gente pode afirmar com exatidão que essas expressões elas são equivalentes. E por que elas são equivalentes? Porque a forma mais simples delas é exatamente igual. Então, elas vão representar o mesmo número de uma determinada sequência. Certo? Então, vamos dar continuidade, vamos já passar para o nosso próximo problema para observar o que é que ocorre aqui. Então, aqui pede para você assinalar a alternativa que indica a expressão algébrica equivalente a n mais n mais n mais 2. Gente, é só você tornar essa expressão algébrica o mais simples possível. Então, n mais n mais n mais 2, n mais n mais n, como são termos semelhantes, a gente vai conservar essa parte literal e vamos somar os coeficientes dela. Como o coeficiente aqui é 1, então é 1 mais 1 mais 1, é exatamente igual a 3. 3 o quê? 3n mais 2. A alternativa correta aqui para esse problema é a alternativa A, 3n mais 2. Bem fácil, né, pessoal? Então, dando continuidade para que a gente possa acelerar e observar outras questões de outras habilidades e outras competências, nós vamos dar a vocês um tempinho para vocês responderem esse próximo problema e logo em seguida a gente já vai passar para um próximo. Então, observe a sequência de blocos a seguir. Nós temos na primeira figura 4 cubos. Vamos colocar logo aqui para ficar bem fácil para vocês. Nós temos aqui 4 cubos. Nessa figura aqui, na segunda figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 blocos. Na terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 blocos. Na quarta figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocos. 15 cubos. Aí eu peço, exatamente no item A, escreva a expressão algébrica que representa esse padrão de formação de blocos. E no item B, verifique se as expressões 4 vezes n menos 1 e 4n menos 1 são equivalentes. Explique a sua resposta. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, vocês vão resolver esse problema e
A gente já volta para discutir ele. E aí, pessoal, vamos lá? Olha só, vocês conseguiram observar algum padrão para essa sequência que a gente colocou aqui? A sequência é 4, 7, 11 e 15. Então, de 4 para 7 aumenta 3. De 7 para 11 aumentou o quê? Aumentou 4. De 11 para 15 aumentou somente 4. Então, será que você consegue determinar um padrão para essa sequência, uma regularidade para essa sequência? Não, né, pessoal? Aqui é uma sequência onde nós não temos um determinado padrão para ela. Então, vamos para o item B. No item B, verifique se as expressões 4 vezes n menos 1 e 4n menos 1 são equivalentes. Então, observe bem aqui. Se você aplicar a distributiva, você vai ficar com 4n, 4 vezes n, 4n. 4 vezes 1 vai ficar menos 4. E essa outra expressão é 4n menos 1. Então, essas expressões, elas não são equivalentes porque, ao você tornar ela mais simples possível, elas não são iguais, não são congruentes. Então, não tem como essas expressões algébricas serem expressões equivalentes, pessoal. Então, dando continuidade, eu só queria que vocês observassem uma sequência aqui, onde nós fazemos a construção de um triângulo, determinando dois de seus ângulos, não é isso? E definindo o terceiro ângulo. O triângulo, pessoal, é a forma geométrica mais rígida que existe. Se vocês observarem, essas formas geométricas, elas estão presentes em nosso cotidiano, justamente por conta da rigidez delas. Observem bem
como é o telhado de nossas casas, a forma que é o telhado de nossas casas. É um triângulo, justamente por ele possuir essa estrutura rígida, onde ele não pode ser deformado. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui com nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito do que foi trabalhado durante a semana e nós nos encontramos em uma próxima aula. Até mais, pessoal! Olá, turminha do 7º ano! Chegou, enfim, a sexta-feira. E sexta-feira, você já sabe, dia de revisão semanal. A gente vai pegar todos os conteúdos que nós vimos aqui durante a semana, vamos relembrar, tirar dúvidas, certo? Antes disso, quero que você prepare aí todo o seu material de estudo, caderno, livro didático, concentração, certo? Vamos ver o que a gente vai aprender aqui hoje. Olha só. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Como eu disse, sexta-feira é dia de revisão semanal. Vamos pegar todas as habilidades que nós construímos no decorrer dessa semana e vamos revisá-las. Que foi tanto que a gente viu? Nós aprendemos a identificar a finalidade de um texto. O que mais? Aprendemos a inferir informações dentro de um texto. Você aprendeu aí o significado da palavra inferir. E por último, a gente identificou também 2 tipos de conjunções. Foram as conjunções conclusivas e as conjunções explicativas. Vamos pegar tudo isso, revisar e fazer questões, certo? Enquanto a gente estiver fazendo as questões, quero sempre que você dê seu palpite, que você pense aí em casa qual é a alternativa que você marcaria, certo? Vamos iniciar? O texto que a gente vai trabalhar as questões é o texto que a gente vem trabalhando no decorrer dessa semana inteira, que é esse aqui. Carta aberta a um jovem estudante, que está presente lá na página 272 e 273 do seu livro didático, certo? Vamos lá? Primeiramente, vamos relembrar o que é a finalidade de um texto. Quando alguém te perguntar, qual é a finalidade desse texto? O que ele quer saber? Ele quer saber isso aqui. Com qual objetivo esse texto ele foi escrito? Quando um texto ele é escrito por alguém, esse alguém tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Ele escreveu esse texto de alguma forma para alguém, né? Quais são os objetivos? Poderia ser informar alguém, convencer alguém de uma ideia, advertir, instruir, explicar, simplesmente divertir, como no caso das tirinhas, solicitar alguma coisa, como no caso dos abaixos assinados, recomendar algo, como na resenha, onde você recomenda um livro, um CD, uma música, enfim. Toda vez que eu vou escrever um texto, eu tenho essa finalidade, né? Eu tenho um público-alvo, eu tenho um objetivo. O que é a finalidade de um texto? É justamente isso, o objetivo pelo qual esse texto foi escrito. E aqui, dentro do gênero carta aberta, que é o gênero que a gente está estudando aqui hoje, durante toda essa semana. Vamos logo para a primeira questão. Ele fala: sobre o gênero carta aberta, é correto afirmar que... Traz várias alternativas e somente uma está correta, justamente a alternativa que ele quer saber. Vamos ler aqui comigo a letra A. Na letra A tem assim: é um texto argumentativo, o texto carta aberta, que tem como finalidade transmitir informações de interesse coletivo. Tá bonita essa letra A, mas vamos deixar ela de lado. Por enquanto ela está corretinha, né? Mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra B tem assim: tem como finalidade comunicar, orientar, reivindicar,
tendo em vista assuntos de interesse individual. Epa. Realmente, a carta aberta, ela tem esse objetivo de comunicar, de reivindicar sobre algo, tendo em vista assuntos de interesses individual. Será? Será que é algo feito de forma mais mínima, de forma mais individual? Não, né? Como o próprio nome diz, carta aberta. É algo feito de forma mais coletiva, de forma mais global, para você atingir o maior número de pessoas. Não é uma carta fechada, é uma carta aberta, correto? Então, letra B, a gente já pode descartar ela, descarta a letra B, certo? Vamos aqui para a letra C. Na letra C tem assim: sua linguagem possui um estilo persuasivo, mas não possibilita a expressão de uma opinião. Vamos analisar. Realmente o gênero carta aberta, ele é persuasivo. Ele vai ali tentar te convencer sobre o ponto de vista dele. Não é isso que acontece no gênero carta aberta? Mas ele fala aqui, não possibilita a expressão de uma opinião. Justamente o contrário. Eu mostro a minha opinião e eu quero persuadir você também a ter essa mesma opinião, a concordar comigo. Como é que eu faço isso? Através de argumentos. Eu tenho a minha opinião e eu falo alguns argumentos para que você também fique convencido. E ele fala justamente o contrário, que o gênero carta aberta não possibilita a expressão de opinião. Errada. Letra C, errada justamente por isso. Vamos ler a letra D. Na letra D tem assim: trata-se de um veículo de comunicação individual. Epa. Comunicação individual? Será que na carta aberta é do mesmo jeito da carta fechada, onde eu envio somente para uma pessoa e tem todo aquele sigilo, aquela restrição? Não, né? Claro que não. O gênero carta aberta aí, como a gente já comentou anteriormente, ele vai querer que o maior número de pessoas seja atingido por aquela informação. É uma carta aberta. Aí ele continua falando. Já está errada por isso, mas vamos ler. Com destinatário e remetente. Realmente, o gênero carta aberta também tem destinatário e tem remetente, mas não é algo de interesse individual, é algo de interesse coletivo. Letra D também está errada. E aí, a gente encontrou erro na B, na C e na D. Então, a única correta realmente é a letra A, quando ele fala que é um texto argumentativo, verdade, que tem como finalidade transmitir ali uma informação de interesse o quê? Coletivo e não individual, como ele mencionou em algumas alternativas, tá bom? Letra A, correta. Vamos para frente? O que a gente tem aqui? Outra habilidade que a gente viu no decorrer dessa semana foi isso aqui. A gente aprendeu a inferir informações que estão dentro de um texto. Quero que você lembre comigo o que significa inferir. Inferir é a mesma coisa de deduzir, de concluir, de enxergar aquilo que não está dito ali no texto, nem sempre de maneira tão expressa. É enxergar aquilo que não está dito, mas eu posso deduzir, eu posso concluir. O que mais que eu posso fazer? Eu posso adivinhar por meio de algumas pistas textuais. A gente sempre faz essa analogia, né? De que dentro do texto, nem tudo vai estar dito de forma direta. Às vezes, você tem que ser uma espécie de detetive, pegar as pistas textuais que estão presentes ali dentro do seu texto e deduzir, concluir, enxergar aquilo que não está dito ali no texto, tá bom? Encarar como um detetive mesmo, você investigando essas pistas. É tudo isso que significa inferir uma informação. É pegar o que está dito no texto e, a partir do que está dito, você evoluir, você deduzir algumas outras informações, tá bom? A gente pode fazer uma questão onde você vai trabalhar justamente essa habilidade de inferir, de deduzir algo que não está dito ali de maneira totalmente expressa no texto. Olha só.
Vamos ler o enunciado junto comigo, para a gente saber o que essa questão quer de você. Na segunda questão tem assim: analisando o trecho abaixo e o sentido da palavra em destaque, podemos inferir que a carta. Ele traz um trecho e coloca uma palavrinha em destaque. Qual é a palavra que está em destaque? A palavra oásis. Vamos ler comigo, tem assim: espero que esta carta constitua um oásis revitalizante na tua jornada. Em seguida, ele traz o conceito da palavra oásis. Você sabe o que é um oásis? Ele trouxe aqui o conceito para você dentro da questão. Oásis é o que em amarelo? É uma pequena região fértil em pleno o deserto. Você já deve ter visto em desenho animado, né? No deserto enorme e de repente tem uma pequena região com água, com sombra. Aquilo ali é um oásis. E ela diz: espero que essa carta constitua para você um oásis revitalizante na tua jornada. O que a questão quer? Ela pergunta o que essa palavra em destaque, a partir dessa palavra, o que a gente pode inferir sobre essa carta, o que a gente pode deduzir sobre isso. Vamos ver? Na letra A tem assim: conterá ideias pessimistas em relação ao destino. Opa, se ela fala que a carta, que ela espera que essa carta que ela está escrevendo constitua um oásis que a gente já viu o significado, que é uma pequena região fértil ali em pleno deserto. Então, vai trazer ideias pessimistas? Muito pelo contrário, ela vai te trazer boas notícias, certo? Letra A aqui, você já pode descartar, não é isso que ela fala. Será que na letra B está correta? Vamos ver. Na letra B tem assim: será uma leitura difícil, assim como a passagem pelo deserto. Não, pelo contrário, ela fala novamente que espera que essa carta constitua aí para você, leitor, como um oásis revitalizante, algo que te dê mais forças dentro dessa tua jornada. Percebeu que ela associa a jornada, a tua jornada como estudante ao longo do texto, ela associa como um deserto, algo difícil, não é isso? No entanto, ela diz que essa carta ela vai ser uma espécie de oásis. Oásis, uma região, como tem aqui no significado, fértil, cheio de água, que dê para você descansar no decorrer dessa jornada. Um oásis aqui, no caso, é algo positivo. E ele fala justamente o contrário na letra B. Diz que será uma leitura muito difícil. Pelo contrário, ela vai te trazer nessa carta ideias positivas. Letra B, ela está errada também. Vamos ver se é a letra C que está correta. Na letra C tem assim: estará repleta de ideias positivas. Verdade. É associar um oásis a ideias positivas, que ajudarão o leitor a percorrer uma difícil jornada. É exatamente isso que ela fala sobre a carta que ela está escrevendo. Ela vai estar cheia de ideias positivas, cheia de motivação para você percorrer a sua jornada, que ela associa aí a um deserto. Letra C está correta. Mas vamos ler aqui a letra D, para a gente ver se tem algum erro e se realmente é a letra C que está correta. Na letra D tem assim: é comparada a um deserto cheio de dificuldades. Será que ela compara a carta a um deserto com dificuldades? Não, pelo contrário. Ela fala que a carta ela vai ser um oásis revitalizante que vai te ajudar durante toda essa jornada. Realmente, a única alternativa correta é qual? Isso aí, letra C. Ela faz essa associação da carta a algo positivo, a algo motivacional que vai te ajudar durante toda essa caminhada como estudante. E é o que tem dizendo aí na letra C. Percebeu que a partir de uma palavrinha que ela colocou dentro do texto, eu pude inferir
eu fiz deduções, eu adivinhei várias coisas sobre o que vai acontecer ao longo do texto, correto? Única alternativa corretinha, letra C. Vamos para frente? O que mais que a gente tem aqui? Mais uma alternativa, mais uma questão onde você vai poder explorar essa habilidade de inferir ideias dentro de um texto, de deduzir, certo? Lê comigo o enunciado. O enunciado tem assim: analisando o trecho abaixo e o sentido da palavra em destaque, podemos inferir que, podemos deduzir que. Vou ler o trecho com você. Enquanto eu estiver lendo o trecho, você vai prestar atenção nesse elemento que está destacado lá no final, certo? Ler comigo, tem assim: por vezes não consegue lidar com esta vida de estudante por um motivo simples e que te é completamente alheio. Tu não és apenas um estudante, és o que? Um jovem. Isto é, um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível na tua vida. O único problema é que há muitas coisas no nosso sistema de educação que se esquecem deste pequeno detalhe. Presta atenção que ele colocou a palavra detalhe, que está destacada, ele utilizou aspas. Por que será que ele utilizou essas aspas? Vamos descobrir, né? Na letra A tem assim: para a autora, a fase jovem da vida é algo sem importância. Se você reparar, ao longo do texto, a autora, ela dá destaque à fase jovem da vida. Tanto é que ela utiliza vários adjetivos positivos, que é uma fase lindíssima, que é uma fase inesquecível. Se ela utiliza tantos adjetivos positivos, será que a fase jovem da vida é realmente um detalhe? Será que eu posso inferir que essa fase é um detalhe? Se ela utilizou tantos adjetivos positivos? Claro que não, né? A letra A está errada por isso. Mas vamos ler a letra B, vamos em busca da alternativa correta. Na letra B tem assim: o sistema de educação não precisa enxergar o estudante como jovem. A gente pode inferir que é isso que a autora fala, que o sistema de educação não precisa encarar essa fase aí como jovem sendo algo importante, sendo apenas um detalhe? Não. Repare que ela utilizou esse elemento detalhe entre aspas, trazendo uma certa ironia, correto? Então é isso realmente que ela quis dizer. Detalhe aqui para ela fala como se fosse algo realmente muito importante, tanto é pelos adjetivos que ela colocou. Letra B errada. Vamos aqui ler a segunda alternativa, quando ela fala assim na letra C. A fase jovem, onde se é estudante, é algo irrelevante a ser considerado dentro do sistema educacional. Quando ela fala irrelevante, é algo sem importância. Não. Nós já vimos que é justamente o contrário. A autora encara a fase jovem como algo importante. Ela diz uma fase lindíssima, uma fase inesquecível. Então, é algo bastante relevante e não irrelevante. Será que é a letra D? Na letra D tem assim: a palavra detalhe é usada de forma irônica. Olha aqui, a letra D é justamente a correta. Ela utiliza a palavra detalhe, entre aspas, de forma irônica. E a gente pode deduzir, a gente pode inferir essa informação justamente pelo que foi dito anteriormente no texto. Ela faz toda uma contextualização. Ela diz, olha só, a fase jovem é algo muito importante, é uma fase lindíssima, é uma fase maravilhosa. Ela faz toda essa contextualização antes e no final é que ela fala que o sistema educacional esquece desse pequeno detalhe. Detalhe aqui, trazendo essa ideia irônica, tanto é que está entre aspas, certo? Única alternativa correta, letra D. Vamos para frente? O que mais que a gente tem aqui? Quero que você lembre comigo as duas conjunções que nós estudamos essas semanas. A conjunção explicativa e a conjunção conclusiva.
Tanto a explicativa como a conclusiva já tem um nome bastante sugestivo, não é isso? O que vai acontecer na explicativa? Você sabe que as conjunções, elas estabelecem uma relação, né, de sentido entre duas orações. Elas interligam como uma espécie de ponte, não é isso que a conjunção faz com as orações? Na explicativa, o que vai acontecer? Ela vai explicar um fato que foi mencionado na oração número 1. A oração número 2 vai explicar um fato que foi mencionado na oração número 1. Não é isso que acontece? E olha aqui algumas conjunções que podem estabelecer essa relação de sentido. Conjunção por quê, que, por quanto. Tudo isso aí vai me trazer a ideia de explicação. E a conclusiva? Como eu te falei, o nome é sugestivo. Conclusiva vai fazer isso, justamente isso também. Ela vai trazer a segunda oração, ela vai trazer uma ideia de conclusão de pensamento do que foi estabelecido lá na primeira oração. E olha aqui algumas conjunções que podem estabelecer esse sentido. Conjunção logo, pois, portanto e então. Relembrou do que a gente viu? Então, a gente já pode responder algumas questões, mas antes de responder essas questões, quero que você lembre também do pois, do valor que o pois pode ter dentro ali do texto. O pois, ele pode identificar tanto conjunção explicativa, como ser conclusivo, a depender ali da posição que ele está dentro do texto e o sentido, né? Mas para você relembrar, quando o pois estiver antes do verbo, ele é explicativo, quando ele estiver após o verbo, ele é conclusivo. Posso fazer também o esquema de substituição. Se é explicativo, eu posso substituir por porquê, que é outra conjunção igualmente explicativa. Se é conclusivo, eu posso substituir por então. Posso fazer esse trabalho de substituição, certo? Agora sim, agora que a gente já relembrou tudo isso, podemos responder algumas questões. E para responder essas questões, a gente vai utilizar outro texto, tá bom? Que está presente lá no seu livro didático. Ele está presente na página 278. Então, se você quiser acompanhar, se estiver com o livro fácil, é só colocar nessa página. O título aqui do texto: Líderes indígenas pedem o fim do genocídio dos indígenas isolados. Vou ler esse pequeno trecho com você para a gente poder responder algumas questões. Acompanha comigo a leitura. Tem assim: aos povos do planeta. Olha aí o destinatário do texto. Ele fala, aos povos do planeta. Um genocídio está acontecendo em nosso país, o Brasil. O governo está nos destruindo, os povos indígenas. Primeiros povos de nosso país. Em nome do lucro e do poder, as nossas terras estão sendo roubadas. As nossas árvores queimadas, os nossos rios poluídos e as nossas comunidades devastadas. Os nossos parentes isolados que vivem no interior da floresta estão sendo atacados, estão sendo mortos. Mas não seremos silenciados, nós não seremos silenciados. Não queremos as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas, pois seguimos cuidando de nossas terras desde os tempos imemoriáveis. Protegemos a nossa floresta porque ela nos dá vida. Nós, os irmãos e irmãs indígenas de mais de 200 povos diferentes, estamos nos identificando, né? Olha aqui, o que essa carta está trazendo aqui para você? Ele traz um apelo, traz diversos argumentos dentro do texto para te convencer. Agora, a gente vai reler aqui um trecho. Quero que você observe os elementos que estão em destaque. O que está destacado aí? O mais, o pois e o ela. Ele vai trazer algumas afirmações sobre esses elementos que estão em destaque. Ele diz, o pronome ela refere-se à floresta. Será que o pronome ela aqui dentro do texto está fazendo referência a algo que foi dito anteriormente, né? A gente sabe que o pronome faz isso. Ele substitui ou acompanha algo que foi dito anteriormente. Ele diz, protegemos a nossa floresta, porque ela nos dá vida. Quem é que nos dá vida? Quem é esse ela? Justamente floresta. Então, a número 1 está o quê? Corretinha.
pode marcar ela como correta. Vamos ler aqui a segunda. Ele diz que o pois possui valor semântico conclusivo. Olha aí, ele diz que o pois aqui nesse caso, ele não é explicativo e sim conclusivo. Lembra aquele macetezinho básico, quando o pois estiver antes ou depois do verbo? Olha aqui comigo, a gente tem o verbo seguir e o pois ele está antes do verbo. Antes do verbo, ele teria valor explicativo e ele fala que o valor é conclusivo. Se você não lembrar disso, basta substituir essa conjunção por outra de valor semelhante. Preste atenção como eu posso substituir. Lê comigo, tem assim. Não queremos que as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas, porque seguimos cuidando de nossas terras. Percebeu que eu substituí o elemento pois por outra conjunção explicativa, que foi o porquê, e o sentido não foi alterado, continuou do mesmo jeitinho? Então, não tem como ser uma conjunção conclusiva. É uma conjunção que é explicativa. A número 2, ela está errada. Mas vamos para frente. Na terceira tem assim, mas é uma conjunção adversativa. É verdade. Ao longo do texto, anteriormente, ele fala uma série de dificuldades. Mas, no entanto, porém, apesar de todas essas dificuldades, ele diz, não seremos silenciados. Isso é verdade. Então, qual é a única alternativa que a gente pode marcar? Apenas a 1 e a 3 está correta. A alternativa número 2, ela está errada, justamente pelo que a gente já percebeu, que o pois, aqui no caso, ele não tem valor conclusivo. Tem valor o quê? Explicativo. Vamos para frente? Na próxima questão, o que é que ele traz aqui comigo? Vamos descobrir. Quinta questão, lê o enunciado junto comigo. O enunciado tem assim. A conjunção em destaque possui valor de... Olha aí, ele traz novamente um trecho do texto que nós lemos. Ele destacou um elemento, ele destacou uma conjunção. Qual foi o elemento que foi destacado? Isso aí, né? O porquê está destacado. Ele quer saber se esse porquê tem valor conclusivo, explicativo, alternativo ou aditivo. Isso aqui está bem fácil. O que você acha? Isso aí. Porquê aqui, no caso, ele está explicando. É uma conjunção que faz referência a algo explicativo. Quer ver? Vou ler contigo só esse último trecho, quando ele fala assim. Protegemos a nossa floresta, porque ela nos dá a vida. Qual é o motivo de proteger a floresta? Qual é a explicação que ele traz para isso? Porque ela nos dá a vida. Percebeu? Realmente, a segunda oração está me trazendo uma explicação do que foi dito anteriormente na primeira oração. Porque letra B, valor explicativo. Vamos para frente? Ih, acabou. Fizemos aí essas 5 questões de hoje, o que foi que a gente aprendeu aqui na nossa aula de sexta-feira. Sexta-feira, dia de revisão semanal, nós vimos aí todo o conteúdo que a gente viu ao longo de toda essa semana. Relembramos o quê? Sobre as conjunções explicativas, as conjunções conclusivas. Aprendemos o valor do pois explicativo e do pois conclusivo, que pode gerar uma certa confusão a depender do contexto, não é isso? O que foi que a gente relembrou mais também? Aprendemos a finalidade de um texto, relembramos que todo texto ele é escrito com um objetivo, com uma finalidade. É sempre importante você conseguir identificar isso. Qual foi a outra habilidade que também nós vimos? Aprendemos a inferir algo que é dito ali dentro do texto. Você viu que nem sempre tudo que está ali no texto, ele está dito de forma clara, de forma explícita. Nós aprendemos a enxergar o que não está dito dentro do texto, a agir como uma espécie de detetive mesmo, encontrando as pistas textuais para tentar identificar algo ali que não está dito de maneira expressa. Agora, você vai pegar seu caderno de revisão, pegar todas as habilidades que nós vimos aí no decorrer dessa semana, ver se ficou alguma dúvida, manda para o seu professor, seja no grupo do WhatsApp, seja na plataforma MOB, certo? Até a próxima aula.